Vai lá, pode começar, Diego. Bom, boa noite a todos que estão aí me escutando, né? Acho que, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer o Vitor, né, por esse convite maravilhoso, essa oportunidade de ouvir a Janaína, de ouvir a Clarete, de ouvir o Alan. Eu considero que eu poderia sair daqui sem dizer mais nada, e vocês também, só para ficar refletindo, pensando e problematizando tudo que tanto a Clarete, tanto a Janaína, quanto o Alan colocou aqui, né? São tantas coisas que vão se coengendrando, né? Vão se compondo umas com as outras, que já daria aí uma conversa, um diálogo para muito tempo, muito mais de 3, 4, 5 horas, né? Isso renderia uma discussão longa. Eu, infelizmente, agora eu tenho que entrar em sala de aula, eu deveria estar na sala de aula, estou aqui aquilombando a universidade, que é um exercício extremamente interessante também a ser feito. Então, eu vou fazer uma apresentação um pouco mais informal do que os meus colegas, para ganhar um pouco de tempo, né? Mas eu, mesmo nessa informalidade, eu não queria perder um pouco de um rigor social e político que eu gosto de trabalhar nas minhas pesquisas, em tudo que eu venho desenvolvendo junto com o Quilombo. E eu vou estabelecer esse rigor social, político e epistemológico a partir de duas falas, né? Primeiro é um poema que eu considero que é um poema manifesto do Negro Bispo, né? Que começa assim: fogo, queimaram palmares, nasceu Canudos. Fogo, queimaram Canudos, nasceu Caldeirões. Fogo, queimaram caldeirões, nasceu pau de colher. Fogo, queimaram pau de colher, e nasceram e nascerão tantas outras comunidades que os vão cansar se continuarem queimando. Porque mesmo que queime a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados. Mesmo queimando o nosso povo, não queimarão a ancestralidade. E a segunda é uma fala da Beatriz Nascimento, que é uma autora que eu trabalhei assim, de uma forma extremamente atravessada na minha tese, né? Que ela diz assim: a terra é o meu quilombo, meu espaço é meu quilombo. Onde eu estou, eu estou. Quando eu estou, eu sou. A partir desses dois recortes de citações, um tanto quanto poéticas, um tanto quanto políticas, sociais, epistemológicas, eu vou colocar isso um pouco de lado e contar um pouco a minha relação, bem brevemente, bem sinteticamente, a minha relação com o quilombo, né? Eu comecei a trabalhar com comunidades quilombolas em 2015, né, quando eu iniciei o meu mestrado, e eu fui morar na comunidade quilombola, desenvolver um trabalho etnográfico, que é uma comunidade chamada Comunidade Quilombola do Mandira. Essa comunidade está situada no interior do estado de São Paulo, divisa com o Paraná, em Cananéia, e eu fui morar nessa comunidade. Eu não fui lá ficar uma semana, 2 dias, 3 dias, eu fiquei lá um ano, morando sem sair de lá. Fui morar na casa de uma das famílias, e tudo que eu escrevi sobre o quilombo, seja na dissertação e na tese, parte dessa experiência de morada inicial com a comunidade quilombola do Mandira. Então, eu morei lá durante esse tempo, e depois eu fui desenvolver outros projetos, né? Eu desenvolvi 2 filmes, né? 2 curta-metragens nessa comunidade, um que foi a convite da própria comunidade, porque a escola municipal ela estava sendo fechada por interesse público e político da prefeitura. E eles me convidaram para fazer um filme como forma de manifesto para demonstrar o quanto que a comunidade ou a escola era importante para a comunidade, né? Então, quando, por exemplo, a Clarete, a Janaína estava falando sobre o espaço, sobre o lugar, a importância daquele lugar, de significar aquele lugar, eu vejo isso da mesma forma também no Quilombo do Mandira. Então, quando a Janaína fala de quilombo, ou do quilombo, ou dela mesma, a palavra lugar está sempre atrelada na fala dela, que é basicamente o que a Beatriz Nascimento está falando, né? A terra é o meu quilombo, meu espaço é meu quilombo, onde eu estou, eu estou.
e fazendo um vínculo direto com o que o Alan trouxe sobre a ideia de cosmologia, né? Não há como dissociar, eu, inclusive, tenho uma dificuldade muito grande de dissociar educação quilombola de educação escolar quilombola, porque essa educação escolar quilombola ela está situada num território quilombola, numa terra quilombola. E é a partir dessa relação com a terra que eu vou fazer a minha pesquisa, tanto de mestrado quanto de doutorado, especialmente a de doutorado. Porque enquanto no mestrado eu estava perguntando o que acontecia nas comunidades quilombolas, para além das categorias de identificação, né, você tem lá as categorias, por exemplo, edificações, modos de fazer, as oralidades, enfim, todas essas categorias que o sistema de identificação das comunidades quilombolas utilizou para reconhecê-la, né, estabelecendo ali os critérios da lei, e eu estava questionando o que acontece para além disso, que comunidade, quais relações micropolíticas se dão ali. Então, enquanto os documentos oficiais de Estado entendia a comunidade, o espaço, a terra, como uma propriedade, porque é assim que a lei vai dizer, né? Reconhece esse território como uma propriedade. O quilombo não entende a terra como propriedade. Não apenas como propriedade individual, nem propriedade coletiva. Por quê? O quilombo vai entender, pelo menos no Mandira, e eu entendo isso no mesmo modo quando a Janaína vai começar a falar de suas experiências, de sua relação com a terra, de sua relação com o Jango, não como uma propriedade, mas como aquilo que diz sobre eles mesmos. Uma fala que marcou muito forte a minha pesquisa, depois de ter morado lá muito tempo, e depois de ter voltado várias vezes para desenvolver outras pesquisas e projetos, eu sento com o seu Chico, que é um dos líderes da comunidade, para fazer uma entrevista. E aí ele pega e fala assim, bom, mineirinho, é assim que eles me chamam lá na comunidade, porque eu sou mineiro, o que você quer que eu fale? Eu falo assim, seu Chico, comece do jeito que você quiser. Aí ele inicia a fala exatamente assim. Bom, meu nome é Francisco de Sales Coutinho Mandira. Todos me conhecem como Chico Mandira. Mandira é o nome da terra. Essa foi a hipótese da minha tese. Ou seja, o que faz com que uma pessoa, um sujeito, se defina não como um em si, ou seja, como um eu pré-determinado, mas como um eu que não é nem extensão da Terra, mas que é a própria Terra. Quais são as relações históricas, orais, de sentido e significados, né, que fazem com que esse sujeito, na verdade, Chico Mandira, se diz, meu nome é Chico Mandira e Mandira é o nome da terra. Qual é a relação desse sujeito com a terra? E foi aí que eu comecei a buscar, ou a pensar uma hipótese que dizia, ou que expressava o quilombo, não como, ou a afirmação do sujeito quilombola, da identidade quilombola, não como uma extensão da terra, ou inversamente, a terra como uma extensão dessa identidade, mas a identidade como a própria terra. No sentido de dizer que não há dissociação entre espaço e sujeito. Não há dissociação entre sujeito e terra. Por isso que eu fui nomear a minha pesquisa como Manifestos Quilombolas desta terra, nesta terra, para esta terra. Ou seja, não existia nada além da terra e aquém da terra. A Clarete evidenciou aqui de uma forma recorrente, né, na sua fala, a importância da identificação e do reconhecimento e titularidade da terra. Por quê? Identificar, reconhecer e titular a terra não é garantir para a comunidade da Janaína a propriedade da terra, é garantir a propriedade da própria vida, é garantir a propriedade da própria expressão do seu corpo, como o Alan coloca, né? A identidade, nesse caso, deve ser entendida como corpo, como território e como pensamento. O corpo assumido como pensamento, o corpo assumido como território. E o que eu estava tentando dizer na tese era exatamente isso. Não é o meu pensamento enquanto o meu intelecto que está pensando,
mas o meu corpo que está pensando. Olha o que a Beatriz Nascimento chama de corpo-mapa. Ou seja, a história, isso que o Nego Bispo coloca, não vai destruir as nossas oralidades, não vão queimar os nossos significados, sequer a nossa ancestralidade. Por quê? Porque tanto oralidade, quanto significado, quanto ancestralidade estão inscritos no próprio corpo. É o corpo que efetua essa topologia do lugar. Ou seja, há uma topologia do sujeito quilombola que não é uma topologia extensiva ao corpo, extensiva ao sujeito, extensiva à identidade. Ela se coengendra, ela é em si mesma, o próprio corpo é a expressão disso. Ou seja, o corpo mapa, o corpo como expressão de mim mesmo. Eu sou a própria terra, eu sou o próprio espaço. E a gente vê isso de uma forma muito direta no modo como os próprios quilombolas vão se expressando e vão se comportando no espaço. Né? Quando o espaço, na verdade, ele começa a ter o nome dos sujeitos que habitaram aquele espaço, e vice-versa. Ou seja, há uma espécie de antropofagia dupla. O sujeito, ele devora o espaço para dentro de si e o espaço devora o sujeito para dentro dele. E é a isso que eu estou compreendendo, o que eu vou compreender nas minhas pesquisas, como cosmologia. Não é o espaço como algo que é externo, mas é algo que está extremamente atravessado, encarnado nesse corpo que a gente vai denominar de corpo quilombola. Quando o último projeto que eu aprovei para desenvolver na comunidade agora é da produção de um filme sobre as mulheres no quilombo, da importância das mulheres no quilombo. E é muito interessante como que as mulheres elas foram construindo no quilombo do Mandira uma relação outra, não só com o espaço, mas com o próprio sujeito mulher. Existe um sujeito mulher, né? E as mulheres desterritorializaram, vou dizer dessa maneira, elas pegaram esse sujeito mulher que a sociedade produz e deslocou ele para dentro dessa cosmologia, para dentro dessa ideia de que o meu corpo é a minha própria terra, portanto, eu estou encarnado nessa terra. E surge, então, a expressão de uma outra ideia de mulher quilombola. Uma mulher do artesanato. Inclusive, eu chamo o filme de Artes Anato, ou seja, artes em ato. Ou seja, o artesanato como ato político. Ela desterritorializa todo lugar que poderia ser designado para ela como apenas mulher da família, mulher que cria os filhos, mulher que cuida da casa, e cria um lugar que é só dela. Esse lugar que é só dela representa, de uma forma muito direta, o que a Beatriz Nascimento vai entender como quilombo, como organização social. A busca do negro pelo espaço. A busca do negro por aquele espaço, aquela dimensão, ela vai chamar exatamente de dimensão, como se você estivesse sentindo o espaço transatlântico. Toda a minha pesquisa, ela foi direcionada ou pensada para problematizar essa concepção de espaço dentro do quilombo, de lugar. A Janaína falou muito sobre a história, da importância da história do quilombo, né, da importância de recontar essa história, de refazer essa história, de inventar essa história, né, de criar essa história. E nas minhas pesquisas, eu não consigo dissociar nem de longe, e fica muito, muito explícito quando a Janaína vai trazendo todo o trabalho que vem sendo desenvolvido no Quilombo do Machadinho,
que essa história ela não é apenas uma inscrição no tempo, mas ela é uma inscrição no espaço. Essa história, portanto, não é apenas história, ela é geografia. E quando eu digo de geografia, eu não estou pensando na disciplina. Eu estou pensando em modos de grafar o espaço, de marcar o espaço com a presença. Em modos de deixar rupturas naquele espaço. Ou seja, seria possível a gente continuar entendendo espaço apenas como uma condição de propriedade, território apenas como uma propriedade, seja ela alienável ou inalienável? Porque dentro do quilombo, esse espaço, como eu já disse, é a própria vida, é a própria expressão da vida. Não há vida sem o espaço, não há vida sem o território. Não se trata, então, de um direito à terra, se trata de um direito à própria vida. Eu acho que eu posso resumir tudo isso dessa maneira. Todas as pesquisas que eu venho desenvolvendo, agora não mais no quilombo, não mais apenas no quilombo do Mandira, mas também em outros quilombos, especialmente no estado do Espírito Santo, ela vem a tentar afirmar de que esse espaço ele não é um bem, de que porque esse espaço compõe a própria condição existencial desses sujeitos que os quilombolas são intimados a praticamente ocupar. Eu enviei no bate-papo, Vitor, um curta-metragem que eu fiz na época da produção da minha tese, que é o curta onde vai falar da escola, né, da importância dessa escola, e espero que você compartilhe com os seus alunos. Peço desculpa mais uma vez para o Alan, para a Janaína, para a Clarete, que precisou sair, porque eu também vou precisar sair para minha aula nesse momento. Pode deixar que eu vou compartilhar. Completamente o roteiro aqui da ordem das coisas. Mas espero que todos tenham compreendido um pouco a direção da minha pesquisa e da minha dificuldade, inclusive, de compreensão ou de dissociação, não é nem de compreensão, porque documentalmente é passível de ser compreendido, mas da dissociação de educação quilombola e educação escolar quilombola, na medida em que, para mim, se é possível falar de educação escolar quilombola, essa educação escolar quilombola, ela deve, né, e deve em sentido de ordem, né, estar amplamente, completamente através por algo que é chamado de terra e território. E essa terra e território não deve ser compreendido como um bem, como apenas um espaço extensivo ou mesmo coextensivo, mas com a própria vida. Ou seja, educação escolar quilombola, se a gente vai falar disso como uma hipótese de pensar a educação, a gente precisa, então, assumir que a educação quilombola, escolar quilombola, não deve ser pensada sem esse corpo-mapa quilombola, sem esse corpo-mapa que encarna a terra, o território. E é isso. Espero ter contribuído para a discussão de alguma maneira. Valeu, Diego. Muito obrigado. Eu que peço desculpas que realmente eu esqueci, mas você tinha que ter me lembrado antes. Mas, enfim. Beleza, pode deixar que eu vou compartilhar lá o link, tá? E muito obrigado pela participação, enfim. Você está aqui perto, qualquer dia visitar a gente presencialmente. Valeu, Diego. Boa aula. Até mais. Bom, Janaína, ficamos nós. Sim. Ficou ainda, esqueci. Então, quem quer fazer perguntas?
Lucas. Tá, eu também tenho algumas perguntas para o pessoal aqui primeiro. Vai lá. Boa noite, me chamo Lucas. Uma das perguntas que eu queria fazer para vocês é a relação realmente da educação escolar quilombola com a relação quilombola em relação aos alabês, aos mestres de conhecimento do quilombo, que o Alan chega no vídeo dele a mostrar uma alabê daquela forma que os alabês sempre tiveram de ficar abaixo do tata, abaixo do mais velho, sentado abaixo da mais velha, que até faleceu no vídeo, né? Faleceu antes do final do vídeo. Eu gostaria de saber essa relação da educação quilombola, escolar quilombola, com a educação quilombola, com a educação desses alabês, desses mestres do saber. Isso, tem? Mais alguém quer perguntar alguma coisa agora? Então vai lá, querem comentar? Alan, Janaína. Janaína, Tá. Janaína, você começa, pode ir. Então, aqui na comunidade a gente tem os nossos griots, né? São os mais velhos aqui da comunidade, como eu falei na minha fala anteriormente. E o conhecimento aqui que eles têm, como eu falei, eu gosto desse momento. Eu já fiz muito isso. Sentar na calçada, ouvir, conversar, histórias, tudo. Tudo que eu sou hoje, tudo que eu aprendi hoje foi através do conhecimento que eu tive com o mais velho, com os mais velhos, com os griots aqui da comunidade. Como eu falei, eu entrei no jongo através da dona Guilhermina, que era mestre do jongo. Então, eles tiveram, os que já se foram, e os que estão vivos aqui ainda têm um papel importantíssimo na relação da educação aqui. Tem os saberes que eles ainda passam, continuam passando aqui na comunidade, com os mais novos que estão chegando, as crianças, que eu falo. As crianças são os futuros aqui, mestres, jongueiros aqui da comunidade. Então, eles têm um papel fundamental aqui na comunidade em relação à escola, em relação a tudo de conhecimento que, como eu falei, a gente está avançando cada vez mais aqui na comunidade. Então, o próximo passo é em relação à escola. Então, a gente também tem que levar esse conhecimento deles para a escola também. Então, é um passo que a gente está caminhando aos poucos, mas a gente sabe que a gente tem um material aqui. O material são eles são a prova viva, eles são as histórias vivas aqui da comunidade. Então, a relação que eles têm aqui é de extrema sabedoria. Eles são os sábios, os griots, os contadores de história aqui da comunidade. Então, eles têm um papel muito importante. Então, tudo que eu sou, tudo que eu aprendi foram através dele, como eu falei, deles. O momento que eu sentava na calçada com o seu Tid, ele contando lá a história lá, que ele trabalhou na Casa Grande, que ele chegou a ver o tronco que existia aqui na comunidade, que ele chegou a ver as marcas da chicotada nas costas da bisavó dele. Então, a Dona Maria foi parteira aqui da comunidade, entende de chás. Então, é esse momento, é isso que o trabalho que eu e a Dama a gente tem ali no memorial, é isso, trazer os ensinamentos, os saberes, levá-la para aquele espaço, daquele espaço ir para a escola, e repassando para os mais novos, para as crianças, através dessas oficinas. Então, é isso, a gente tem que manter isso vivo, essa relação, tem que ter comunidades, polos de mais velhos, gringos aqui, e manter isso vivo aqui na comunidade. Eu não sei se foi basicamente isso que ele perguntou, mas é basicamente isso que eu também queria falar aqui. Alan, quer comentar? Sim, acho que a Janaína já trouxe os pontos principais, assim, da minha experiência aqui, né, nas comunidades quilombolas, desse projeto, porque antes de começar esse projeto, eu também já desenvolvo, né, ainda continua um projeto com uma outra comunidade quilombola, chamada Morala da Paz, um projeto chamado Acotirene Quilombo Ciência, um projeto também que está aí há muitos anos, tem vídeos também sobre esse projeto, e lá a relação, acho que o vídeo que você comentou foi nessa comunidade também, né, e a relação dos alabês, né, dos mais velhos, das mais velhas da comunidade é realmente assim de escuta o tempo inteiro. Essa escuta ativa de todos os integrantes, né, nada é feito sem esse diálogo entre os mais novos e os mais velhos. Não há hierarquia
pelo menos nessas comunidades que eu participei, né? E assim, as comunidades são são diversas, distintas, têm os problemas, acho que não dá para a gente também romantizar essas relações, assim, né? Eu percebo que muitas comunidades essas do projeto Zumbi Dandara, elas são atravessadas pelo capitalismo, pelo colonialismo, né? Por essas questões todas que estruturam as nossas vidas. Mas algo que eu percebo que é comum, independentemente, né, desses atravessamentos que fazem parte da nossa existência, tanto no contexto urbano quanto no contexto rural, há o tempo inteiro esse diálogo, esse respeito às lideranças, aos mais velhos. Nada é feito sem uma discussão, sem um diálogo, entende? Isso é muito, para mim, isso fica muito nítido, assim, nessas relações. Então, e eu acho que isso faz parte também, né? Faz parte, inclusive, desses valores, porque essas comunidades são os valores ali, ainda que você tenha diferentes perspectivas de religiosidade ou de filosofias, de epistemologias, mas os valores africanos, afro-brasileiros, eles estão dados. Eles fazem parte, né, dessa experiência. E é isso que está em jogo nesses valores, né? A roda de conversa, a escuta, o respeito, o xirê, a senioridade, o tempo do mais velho, o tempo do mais novo. Eu acho que isso é muito importante e respeitado, assim. E as mulheres, eu acho que também é importante dizer, as mulheres são a estrutura mesmo do movimento quilombola. Sobretudo quando você pensa em educação. A educação é majoritariamente composta, ela é guiada pelas mulheres nas comunidades. E aí, quando a gente pensa em relação com as escolas perdem muito, porque muitas escolas não sabem a história das comunidades. Eu estou falando agora do Rio Grande do Sul, tanto urbano quanto rural, né? Ainda há um distanciamento ridículo, assim, né, dessas escolas com as comunidades. Elas deveriam se aproximar, elas deveriam saber a história, elas deveriam entender o contexto dessas comunidades, mas ainda o racismo, ele atravessa, ele dificulta isso. E o mesmo não é verdade em relação às comunidades. As comunidades conhecem bem as escolas, elas conhecem bem os problemas das escolas, elas se articulam o tempo inteiro, né? Até tentam muitas vezes ajudar a construir essa escola, mas por vezes as instituições elas colocam barreiras, né? É isso que eu percebo assim. Mas a força das diretrizes curriculares é exatamente essa, né? O que as diretrizes curriculares se propõem é essa aproximação, esse diálogo que deve existir o tempo inteiro. Não há como a gente construir a educação escolar quilombola sem as comunidades, sem a escuta das lideranças, sem a escuta dos mais velhos, a discussão do currículo, né? Todas as decisões que vão passar, né, nessa escola precisa passar pelas comunidades, precisa passar pelas lideranças. Não há como a gente pensar, inclusive, os estudantes quilombolas nas universidades. As comunidades, as lideranças também tinham que participar ativamente dessa relação, né? Desse acompanhamento. Então, eu diria que, ao que a professora Clarete trouxe lá na primeira fala dela, eu diria que aqui no Rio Grande do Sul, as diretrizes curriculares quilombolas não são colocadas em prática. A gente tem, assim, né, a partir dessa pesquisa, a gente tem um buraco, assim, profundo, institucional. Elas não são colocadas em prática. Elas são completamente esquecidas. O documento é lindo, mas na prática ele não acontece. Não temos orientações curriculares no Estado, a gente tem, de fato, um descaso, assim, né, para a realidade das diferentes comunidades que integram. Porto Alegre tem 11 comunidades urbanas, 11 quilombos urbanos hoje, autodeclarados, né? Muitos deles reconhecidos, inclusive por Palmares, pela Fundação Cultural, mas muita gente não sabe disso, né? E muitas dessas comunidades estão aí enfrentando há décadas o peso do racismo, né? E as escolas onde esses estudantes quilombolas estudam, elas não levam em conta em momento algum essa particularidade, né? Essa diferença quilombola. Tem mais umas perguntas aqui, mas só um comentário também, assim, isso que Alan acabou de falar, também apareceu uma fala da Janaína, né, como num certo momento da comunidade, as próprias pessoas da comunidade tinham um acesso restrito ao espaço escolar, né, e como isso produzia uma falta de identificação naquela comunidade. E um paralelo também a essas questões que ela acabou de levantar também apareceu semana passada aqui, quando a gente discutiu educação escolar indígena, né, que o relato de que às vezes tem
imposições curriculares das secretarias municipais que passam por cima da ideia de educação diferenciada, né, no caso quilombola e indígena, então que impõe, por exemplo, o tempo curricular, né, tipo os bimestres, etc., que aquilo não corresponde com o tempo com os tempos daquela comunidade, né, assim. Então é bem isso, né, assim, como essas dificuldades que vêm dos próprios órgãos governamentais de efetivar essas coisas que hoje são conquistas que se materializam em prescrições legais, né? A educação escolar indígena e a educação escolar quilombola, que são prescrições curriculares nacionais, mas que enfrentam obstáculos dentro das secretarias estaduais e municipais de educação, né? Assim. Mas tem mais, pode ser ela primeiro? Vai lá. Não, ele já fez uma. Boa noite, Alan e Janaína. Eu me chamo Miriam e vou pegar um gancho aqui na fala do Vitor, né, sobre a diferença, né, das escolas indígenas para os quilombolas, né? Nós semana passada ouvimos relato de como é a educação nas escolas indígenas. Então eu gostaria de saber como é educação, sala de aula dentro das comunidades quilombolas, como é que é a formação? Os professores são de fora ou são de dentro da comunidade? Hoje em dia, há quilombolas formados na universidade ou não? Como que é a educação quilombola, sala de aula? Querem falar? Eu posso. Janaína, você quer trazer a realidade da tua comunidade primeiro? Assim, então, hoje a gente tem a escola aqui na comunidade, né? E hoje a gente tem uma professora, a quilombola, faz parte aqui do Quilombo, ela mora no Quilombo do Mutum, e, como eu falei, antes a gente era excluído aqui da comunidade e não trabalhava nada. Hoje trabalha mais pouco, não é ainda o que a gente deseja, que a gente quer que trabalhe mesmo a educação escolar quilombola ali na comunidade. E em relação à professora formada aqui, a gente só tem uma que, como eu falei, trabalha ali na comunidade, trabalha aqui na escola, mas é da comunidade quilombola do Mutum, que faz parte do Quilombo. Então, na cidade, onde tem 22 mil, 22, 23 mil habitantes, então, numa escola quilombola, então a gente só tem um professor que é da comunidade aqui. A gente tem outros professores aqui, dos quilombos aqui, então só uma professora que trabalha ali naquele espaço. Então, é um número muito, muito baixo. Então, a gente gostaria também de ter uma mudança nesse número, porque cada vez mais a gente tem a necessidade de trabalhar aqui, de ter esse processo aqui, de implementar as diretrizes, que é de grande importância, porque eu tinha falado anteriormente, não é só 13 de maio, 20 de novembro, que tem que ser trabalhado, tem que se trabalhar diariamente, e mudar também essa grade de ter mais professores quilombolas exercendo ali nas comunidades quilombolas ali, e ser trabalhado diariamente. Então, a gente quer que esse número também mude aqui na comunidade. Então, hoje no Quilombo Machadinha, na escola aqui da comunidade, a gente só tem uma professora aqui quilombola. Estão me ouvindo? Então, essa pergunta, eu mostrei ali rapidamente aquele gráfico, mas naquele mapa ali, um dos mapas que eu mostrei, né, não o mapa, as tabelas ali, traz um número muito triste, assim. Para 2020, a gente tem, em média no Brasil, 3% de professores da educação básica, trabalhando na educação básica, né, e sobretudo nas escolas quilombolas, com a formação da educação das relações étnico-raciais. Então, isso já dá o abismo, né? Ou seja, a gente não tem essa formação, nem ERE. Não vou nem falar das diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, estou falando da ERE, a Lei 10.639 e 11.645. Os professores não têm essa formação. E aí, uma porcentagem muito pequena dos professores que estão hoje em sala de aula nas escolas consideradas quilombolas, as que estão nos territórios ou as que recebem estudantes quilombolas. A gente não pode esquecer isso, em momento algum. Eu sempre friso isso. Toda escola que tem um aluno quilombola, ela é quilombola. As diretrizes curriculares dizem isso para nós. Toda escola quilombola é aquela que está no território,
geograficamente, mas aquela que recebe estudantes quilombolas também deveria aplicar as diretrizes. Elas deveriam pensar nesse estudante, um que seja, né? Então, esses professores não são, a maioria não é quilombola, nós temos uma porcentagem muito pequena de professores quilombolas nas escolas quilombolas, e as diretrizes não são colocadas em práticas. Os professores não têm formação, os professores não têm materiais didáticos pedagógicos, não deu tempo de mostrar, mas nesse projeto a gente construiu muitos materiais com os professores, e uma das grandes dificuldades que os professores têm é exatamente também colocar em prática, né, a partir dos materiais pedagógicos que não traz nenhuma discussão, não traz nenhuma representatividade, tampouco, mas também temos a dificuldade de que muitos professores nunca leram as diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola. Muitos professores nunca leram as diretrizes de 2004. Então, acho que também essa coisa da leitura, de ler o documento, de se apropriar desse documento, eu acho também que isso é base, assim, independentemente de ser professor quilombola ou não. Mas essa coisa, essa tua pergunta também traz esse dado importante para nós na universidade. O quanto é importante que a gente, de fato, receba estudantes quilombolas nos cursos de formação, nas licenciaturas, na pedagogia, na engenharia, na medicina, no direito. Nós precisaremos de mais estudantes quilombolas. Ainda é um número muito pequeno de estudantes quilombolas na graduação, na pós-graduação, comparado, por exemplo, com os outros públicos, né? Professores quilombolas nós não temos. Aqui na URGS nós temos menos de 1% de professores negros, nenhum professor ou professora indígena, nenhum técnico, nenhum professor quilombola, né? Então a gente tem sempre pessoas estudando quilombos ou estudando quilombolas, né? Mas pessoas quilombolas na universidade como professores nós não temos aqui na URGS. E essa também é uma realidade meio que global, assim, né, do Brasil. Então esse é um grande desafio. A formação continuada, os cursos de formação inicial, eles precisam também aprofundar as diretrizes, né? Então, a tua pergunta, ela de novo cai na estrutura, porque a formação de professor deveria ser uma agenda número 1 do governo federal. É uma responsabilidade do governo federal, formação de professores. Não chega, né? Então, o dinheiro, muitas vezes as escolas quilombolas que se declaram para os governos como quilombolas, elas recebem dinheiro. Tem um orçamento específico quando a escola se declara quilombola. Muitas prefeituras não repassam esse dinheiro para as comunidades ou para a escola. Então, esse dinheiro vai para onde? Então, novamente, as manobras do racismo na sua estrutura. Então, as escolas quilombolas sempre ficam à parte de tudo, em termos de infraestrutura, de formação docente, de acompanhamento dos discentes. Muitas vezes não tem transporte, não tem computador, não consegue. Às vezes, né, o estudante não quer nem sair do seu território para ir para um território urbano, porque tem a questão do transporte, da alimentação, dos tempos, das temporalidades que são distintas. Então é isso, assim, por isso é uma bola de neve, né? Então a gente não tem ainda professores quilombolas e as diretrizes não são colocadas em prática. Então, eu queria só comentar que por isso que a gente está tendo, por isso que vocês estão tendo essa disciplina, né? Porque eu sempre falo, inclusive, com o Alan, que a formação, e acho que ele concorda com isso, que a formação de professores é um lugar estratégico, né? Assim, que a gente precisa pensar, né? Então, só dar um depoimento também, que esse ano eu tive num encontro de educação escolar quilombola, numa escola quilombola aqui no estado do Rio de Janeiro, no município de São Pedro da Aldeia, aqui. E é uma escola, inclusive, que a escola tem no nome, Escola Municipal Quilombola, não lembro o resto, enfim, o nome da escola. Mas Escola Municipal Quilombola está no nome da escola. E por isso o evento foi realizado lá. Mas a minha impressão, né, conhecer essa escola, na escola não tinha nenhum professor quilombola, nenhum professor oriundo da própria comunidade. E dentre os professores da escola, o que me pareceu é que havia aqueles que, por assim dizer, não estavam nem aí, assim, não tinham essa preocupação de discutir aquelas as saberes tradicionais, enfim, dentro da escola, e havia aqueles que queriam, mas não sabiam como. Assim, isso ficou muito evidente. Os professores falavam, não, mas eu quero, mas não sei como fazer isso. Então, por isso que eu acho que a formação de professores é um lugar estratégico, né? E trazer esses saberes, eu quero, se der tempo, falar um pouco mais sobre isso,
como referência, e não como algo exótico, né? Como a Janaína falou, que fica só no 13 de maio e no 20 de novembro, como se fosse algo assim, um apêndice. E tanto na semana passada, né, quando a gente falou isso na educação indígena, e hoje, para mim também fica muito evidente como a gente pode aprender quando a gente faz esse movimento de ter esses saberes como referência, né, assim, para assim, tirar do lugar aquilo que é naturalizado nessas, como o Alan falou, né, filosofia não é só filosofia grega, né, e a matemática também, a matemática é muito baseada, a matemática que se fala na filosofia grega, né, então como a gente pode aprender fazendo esses deslocamentos, a gente falou muito isso semana passada, e na fala do Diego, uma coisa que aparece é essa relação com a terra, né? Assim, a relação com a natureza. Então, nessa maneira hegemônica, vamos dizer assim, de pensar a relação com a natureza, o ser humano se coloca fora da natureza. Então, tem uma relação que é a natureza como recurso. A natureza, o território, a terra, como um recurso a ser explorado. E como isso, então, como a gente pode desaprender a pensar dessa forma, tendo essas sabedorias como valores civilizatórios. Como a gente precisa se civilizar aprendendo com essas sabedorias. Outra forma de estar no mundo, outra forma de dar sentido à vida, outra forma de estar no mundo. Então, esse é um pouco o objetivo dessa disciplina, mas é um começo, né? Que eu espero que para despertar um pouco. Eu só queria trazer um dado importante, que essa pergunta me fez lembrar aqui, que os projetos políticos pedagógicos das 15 escolas do nosso projeto, né, que a gente acompanhou, eles não trazem, em momento algum, as vivências das comunidades. Eles não fazem nenhuma referência às diretrizes curriculares, à ERE, não tem nenhuma conexão. E outra questão importante sobre os nomes das escolas. Os nomes das escolas quilombolas, no geral, são nomes de pessoas ligadas à colonização. Quando a Janaína falou, né, que aquele espaço, aquele território, né, era filha de Duque de Caxias, chega a me arrepiei, né? Então, é um pouco isso que a gente vê também nessas experiências outras dos quilombos, né? Os nomes das escolas são os nomes das pessoas, dos colonizadores, não são os nomes das lideranças comunitárias, né? Não são os nomes de referência da luta histórica, não é Zumbi, não é Dandara, não é Cotirene, não é? Vão trazendo os nomes dos colonizadores. E a gente também precisa fazer esse movimento. Por exemplo, uma coisa muito interessante que aconteceu no nosso projeto é que um dos escudos, o logo, né, como o brasão de uma das escolas quilombolas, do lado do quilombo, não está no território, mas está do lado do quilombo, assim, 5 minutos andando. E nesse brasão da escola não tinha nada, eram todos estudantes brancos, crianças brancas no brasão da escola. E aí, a partir desse movimento do nosso projeto, a diretora se questionou. E a escola está fazendo um movimento para mudar o brasão da escola. Então, às vezes a gente acha assim que isso não é muito importante, mas isso é muito impactante. Quando a gente trabalha com a questão dos símbolos, você trabalha com a autoestima dos estudantes, os estudantes negros, quilombolas. Essa autoestima, ela precisa estar reafirmada, né? Porque o tempo inteiro essa autoestima é colocada para baixo. Então, e a matemática tem um papel fundamental aí também, né? Porque logo cedo a matemática chega. E a matemática chega exatamente dizendo quem é que pensa, né? Quem é que pensa, como é que se articula os números. Então, os professores de matemática, eles chegam muito antes até do que os professores de ciências, por exemplo, né? Então, é muito importante que esse letramento, né, na matemática, nas ciências exatas, por isso também todo esse movimento que é importante. Mas não pode se resumir a uma disciplina. Também essa questão é importante dizer aqui, né? Ela não pode ser só uma disciplina, não pode ser só uma coisa, não pode ser só efeméride, não pode ser só o 13 de maio, não pode ser só o 20 de novembro, mas também não pode ser só uma disciplina. Ela precisa ser integrada no curso, né? Acho que a Janaína trouxe aqui vários exemplos, né, de assim do que eu desconhecia da história do quilombo, né? Vários exemplos de como, de fato, está tudo muito conectado. Então, quando a gente pensa quilombos, as questões negras não são questões identitárias somente, né? Não são questões ali ligadas à identidade
no sentido talvez esse que a gente tenta reduzir, mas é realmente questões estruturais, assim, de democracia, de transformação, de impacto social, e que, portanto, todos nós temos que ter esse compromisso. Então, é um pouco isso também. Acho que é isso. É assim, eu falei, essa disciplina aqui espero que esteja despertando, mas essa discussão tem que atravessar o currículo, né, como um todo. A gente, só bem rápido, que tem algumas perguntas aqui, mas a fala do Alan, queria lembrar também que a Janaína falou na fala dela, essa história do senhor bonzinho, né, assim, que a Janaína falou. Então, a gente, muitas vezes, vive dentro de uma narrativa da história do Brasil, e essa narrativa da história do Brasil, que é centrada no branco, no colonizador, etc., é uma narrativa muito enviesada e muito racista, né? Assim. E como essa narrativa ela é reforçada simbolicamente de várias maneiras. Só para citar um exemplo, há pouco tempo atrás a gente teve essa novela, que eu acho uma aberração, essa novela das 6, que sabe qual é? Como é que é? Nos Tempos do Imperador, que era bem isso que a Janaína falou, a reprodução dessa narrativa do senhor bonzinho, né? Assim, e eu acho que a gente tem que fazer um exercício para olhar criticamente essas narrativas, né? Por isso que eu achei muito potente que a Janaína falou simbolicamente da Casa Grande estar destruída e a senzala estar ressignificada na comunidade. Assim. Então a gente precisa ressignificar a narrativa histórica da nossa própria história do Brasil que a gente tem contato. Mas... Boa noite, meu nome é Felipe. A pergunta que eu tenho é como no âmbito da disciplina, nas escolas quilombola, mas assim, nas que ficam no quilombo, que eu acho que tem mais presença cultural do que as que ficam fora do quilombo, por ter apenas um aluno ou dois vindo de um quilombo. O que isso impacta nas disciplinas? Porque a Janaína tinha falado que das diretrizes, de mudar a grade. O que mudaria nessa grade? O que incluiria da cultura quilombola no âmbito das disciplinas? Da divisão, né? Assim, é isso, tipo... Pronto, querem falar? Pode falar, Posso Calor. começar? Pode. Quem quer, Oi, Janaína? Posso falar? Pode começar. Pode estar travando aqui. Aham. Sim, então, essa pergunta é fundamental, né? Porque essa é a grande questão. Eu acho que a Janaína trouxe ali vários exemplos, assim, do jongo, né, de como essa comunidade percebe o que significa, por exemplo, ali no centro, essa casa grande, as senzalas, né? Então, quando você está no território quilombola, todo o território é a escola. Todo esse espaço territorial é a escola. Não existe, primeiro, essa coisa da escola como a gente tem, por exemplo, no outro projeto. Cada um atrás do outro, né? Esse currículo desconectado, a matemática desconectada da física, da biologia, da química, das artes. Os tempos também são outros. Então, as plantas, os rios, a formiga, o céu. Eu trabalho muito com a comunidade quilombola aqui, com essa educação no território, né? Com esse currículo escolar no território. Ou na questão indígena também, que eu também trabalho com escolas indígenas. Educação escolar indígena e as escolas, obviamente, dentro do território indígena. Então, esse currículo é diferente. Ele é diferente porque ele vai levar em conta as experiências da comunidade. As comunidades têm o seu currículo, o seu jeito de organizar esse currículo. E esse currículo, ele não é simplesmente uma base nacional comum curricular. Hoje vai estudar isso, amanhã vai estudar aquilo, a disciplina estuda isso, a outra disciplina estuda aquilo. É um currículo que realmente se integra com a cosmologia, né? O jeito de ser e de viver daquela comunidade. Então, por exemplo, os festejos, cada mês, cada dia do mês, cada mês do ano tem um festejo, tem um momento da comunidade. Cada comunidade tem o seu calendário. Então, esse calendário ele faz parte desse currículo, né? As vivências desses estudantes
dos estudantes que chegam, dos estudantes que vai, dos professores, a formação de professores junto com as lideranças, né? Então, toda a discussão desse currículo passa também pelas lideranças. Então, eu diria que é, de fato, um currículo integrado, como deveria ser, né? Como a gente deveria fazer, como a gente deveria pensar a biologia, a química, as artes, uma educação muito mais ligada à vida das pessoas. Obviamente que essa educação, que essa escola quilombola, né? Continua, Alan. Obviamente que essa escola quilombola, a escola quilombola, quando está situada no território, ela tem, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, não sei como é no caso lá do Rio de Janeiro, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul, as escolas que estão nos territórios quilombolas, elas são muito mais interessantes, porque há uma articulação o tempo inteiro entre professores e comunidade. E nessas escolas que estão localizadas nos territórios quilombolas, tem mais pessoas da comunidade envolvidas nessa formação. Então, eu acho que isso humaniza completamente o processo de educação, né? Então, é um currículo vivo, a partir das experiências da comunidade. A gente também comentou isso aqui na semana passada, né? Quando a gente falou da escola indígena, que é uma educação que não está contida entre quatro paredes da sala de aula, né? Que não tem essa fragmentação tão grande que a gente tem nessa educação, enfim. Agora, o Felipe tem outra pergunta aqui que eu acho que é importante, complementando ela. É só para complementar mesmo, essa grade curricular e da forma de ser aplicada a disciplina, isso não prejudica os alunos da comunidade na hora de fazer um vestibular para ingressar numa faculdade ou para conseguir algo diferenciado? Não fica muito limitado à comunidade quilombola o conhecimento ali? Ou vocês aplicam de forma especializada outras disciplinas para poder especializar o aluno para conseguir chegar numa faculdade, numa universidade? Ou vocês só têm as formações de professores quilombola? Essa tua pergunta eu respondo com mais detalhes naquele artigo que eu mostrei, aquele primeiro artigo ali sobre os desafios e as oportunidades por ensino de física e astronomia. São vários tópicos, que é exatamente isso que eu coloco. A gente está vivendo, por exemplo, esse projeto capitalista, neoliberal, um projeto da Base Nacional Comum Curricular, esse projeto de formação de professores a partir da Base Nacional Comum Curricular, esse projeto da Agenda ONU de 2030, né? Esse projeto ele serve a quem? Né? Eu gostaria que os estudantes quilombolas, os estudantes negros, não só quilombolas, os estudantes negros, porque a escola pública ela é um território negro, ela é ocupada majoritariamente por estudantes negros. Aí a gente pode perguntar, e as escolas públicas? Não vamos pensar nos quilombos, vamos pensar nas escolas públicas, que são territórios frequentados majoritariamente por pessoas negras. Essa escola pública, ela cumpre o papel esse da tua pergunta? Será que o estudante da escola pública tem aula de física, tem aula de matemática, tem aula de química, tem laboratório de física, de química, de biologia, tem internet, viaja, vai a museus, planetários, observatórios, entende? Então, agora multiplica isso por 10 quando se pensa a realidade dos estudantes quilombolas, quando se pensa a realidade das escolas quilombolas. Então, o que eu quero dizer não é o fato de ser diferenciado que essa escola vai ser inferior. O que vai atravessar essa escola é o fato de que nada disso vai chegar para essa escola. Eu quero que chegue professores para essa escola, eu quero que chegue alimentação, eu quero que chegue livros, eu quero que chegue internet, eu quero que chegue cultura digital para esses estudantes. Então, não tem, quando a gente fala diferenciado, esse currículo integrado, ele não é inferior ao currículo esse outro, não deveria ser. É diferenciado porque esses estudantes que estão sendo formados, eles não vão se sentir menores por serem quilombolas. Eles vão ter consciência política da sua história, do que significa a sua chegada aqui desde lá atrás. Então, esse é diferenciado nesse sentido. Esse aspecto da cultura, da luta histórica, das questões políticas, né, por que eles existem no mundo, isso é trabalhado o tempo inteiro, isso é potencializado. Então, se a gente coloca, que é exatamente o que está acontecendo agora, se a gente coloca esse projeto diferenciado na sarjeta, dizendo que as pessoas ali, elas estão trazendo uma outra proposta, uma proposta menos interessante, né? É uma proposta, entre aspas, fraca,
que não vai preparar os estudantes para o vestibular ou para os exames esses de ingresso, eu diria que esse é um projeto falido, assim. É falido não só para a educação escolar quilombola, ele é falido para a educação pública brasileira, para o nosso sistema, esse hegemônico. Eu acho que é essa grande aprendizagem que o projeto diferenciado oferece para o projeto esse hegemônico. Precisamos pensar essa educação para a vida, uma educação que humanize as pessoas, uma educação que prepare as pessoas para o mundo. E esse mundo, ele não pode ser um mundo cosmofóbico, que é isso que o Nego Bispo traz. Esse mundo não pode ser um mundo de eu contra o outro, né? Não é nós um contra os outros, uma competição desenfreada para ver quem chega primeiro, para quem tem mais, né? É um projeto onde a gente possa coabitar. Então, estudantes quilombolas, estudantes negros, estudantes não quilombolas, estudantes não negros, deveríamos ter todos a mesma oportunidade. Só que esse projeto, ele é antirracista. Esse projeto que está aí, de educação hegemônica, ele é um projeto racista. Então, eu diria que são projetos distintos. E, obviamente, né, que esse projeto diferenciado, ele não é escutado pelas instituições, ele não é escutado pelas secretarias, né, pelas universidades, ele ainda não é escutado. Mas isso faz parte também das lutas, né? Eu acho que são lutas e disputas. Então, são projetos distintos, né? E que têm forças distintas, que têm relações com capital de um outro jeito. Eu diria que é isso. É disso que se trata, né? Não, nada mais do que isso. Eu não acho que o projeto diferenciado ele é inferior a outro projeto no sentido de articulação de conteúdos, de vivências, de experiências, né? Eu acho que não é isso. É um outro jeito de lidar com tudo isso. Muito mais interessante, eu diria. Só ressaltar também, assim, o Alan falou antes, e tem tudo a ver com o que ele acabou de falar, do racismo epistêmico, né? Então, o racismo epistêmico tem tudo a ver com isso, né? Que ele acabou de falar. Não sei se todo mundo aqui quer dizer racismo epistêmico. É justamente epistêmico é algo que tem a ver com o conhecimento, né? Assim, basicamente, em linhas gerais. Então, é a desqualificação dos saberes não eurocêntricos, basicamente, né? Assim, e que produz essa cosmofobia, né? Que o Alan está falando. Então, é colocar tudo de sabedoria, de tradição, que não vem da Europa, num patamar inferior. Assim. Isso que é o racismo epistêmico, o racismo que atua no campo do conhecimento mesmo, assim, da ciência, de como a ciência é produzida, referenciada. Então, isso é muito entranhado, né? A gente tem que fazer um exercício para desaprender a pensar dessa forma. E aí, novamente, uma coisa que a gente já falou várias vezes, a importância das cotas na universidade, que tem uma importância de justiça histórica e tem uma importância de transformar a universidade por dentro, trazendo outros sujeitos, outras pessoas para dentro da universidade. Agora, tem mais uma pergunta aqui. Mais uma vez, boa noite. Eu gostaria de perguntar para a Janaína, com esse processo de reaver o jongo na sua comunidade, que até onde eu vi no vídeo, vocês ficaram um tempo sem o jongo na comunidade, vocês reaveram eles. O jongo da sua comunidade está mais próximo do jongo da Serrinha, que foi mudado para show, ou ele está mais perto dos jongos livres em relação a jongo, e como usar ele como ferramenta de ensino? Janaína. Então, boa noite mais uma vez. Então, falando aqui do jongo, eu falei que o jongo ficou desaparecido durante algum tempo aqui na comunidade, porque o que acabava acontecendo? Só os mais velhos podiam dançar. Os mais novos não podiam. Por quê? A gente tem aquele momento, a gente faz a roda ou a meia-lua, a gente tem a fogueira, como eu falei, a gente tem esse momento de aquecer o couro do tambor, tem os mestres do tambor e os mestres que puxam o jongo, a música. E a gente tem aquele momento de ir no tambor, pedir licença, o ato de pedir licença. É porque, em sinal de respeito, os mais velhos que já se foram,
e respeito dos mais velhos que ainda permanecem ali com a gente. Então, os mais velhos achavam que os mais novos iam ficar com falta de respeito no meio da roda. Então, não deixavam os mais novos dançar. Então, com isso, o jongo ficou desaparecido durante muitos anos, porque os mais velhos iam morrendo e essa prática da dança ia morrendo junto com eles. Então, ficou desaparecido durante muitos anos aqui na comunidade. Então, foi feito um trabalho de resgate aqui na comunidade e conseguimos resgatar alguns mais velhos ainda que sabiam essa prática da dança. A dona Guilhermina, que eu falei que ela era a nossa mestre do jongo aqui na comunidade, que foi através dela que eu entrei com 8 anos e estou até hoje. Através do mestre Cici, que era o mestre do tambor, que tudo que ele sabia, ele passou para o Leandro, que hoje é o nosso mestre, e o Leandro está passando para mim, que hoje eu sou a única menina que bate, mas porque antes também não podia, era só menino que podia bater, homem que podia bater. Hoje a gente bate também, eu bato, e tudo que eu aprendi com o mestre Leandro, que aprendeu com o mestre Cici, eu estou repassando para as crianças. Então hoje está totalmente diferente. Então tinha aquela restrição de os mais velhos acharem que tinha essa falta de respeito no meio da roda. Então, com isso, a gente tá mudando cada vez mais, até referente ao jongo, porque o jongo é sagrado aqui pra gente. Como eu falei, era a voz dos nossos ancestrais, a forma que eles tinham, a nossa vestimenta, que a gente tem aqui até hoje, que é o branco, que a gente mantém um branco, é o tambor que é feito da árvore que se chama macumba. Por isso que a gente já sofreu muito preconceito devido a isso, e que não tem nada a ver, como aqui na comunidade, a religião está misturada, tem muitos evangélicos, pessoas que são católicos, pessoas da Umbanda, do Candomblé, mas cada um respeita a religião de cada um. Então é isso, o jongo é isso, que já vem passando de geração em geração, e nossa, é a dança de terreiro. A gente, sim, faz apresentações em outras comunidades quilombolas, exemplo, quando tem algumas feijoadas, que a gente tem as nossas festas aqui, que é a Feijoada da Liberdade, que a gente sempre faz aqui, então a gente chama outros grupos de jongo, a gente também dança em outras comunidades, a gente faz roda de jongo em alguns eventos. Então, o nosso jongo, a gente permanece ainda aquele jongo de raiz, que é o jongo terreiro, que se for deixar vai até de manhã, mas como hoje a gente já tem essa abundância com as crianças, com os jovens, então a gente não vai, né, até de manhã, mas se deixar a gente vai até de manhã. Então, o nosso jongo vai mais para esse lado, é o jongo de raiz. Lógico que a gente faz algumas apresentações, mas é ali, aquele jongo ainda que veio lá dos nossos ancestrais, que a gente faz algumas apresentações, mas para mostrar mesmo a nossa cultura, para mostrar o que é o jongo, que é uma dança que era dos nossos ancestrais, que era a forma que era através dessa dança que eles chamavam para fugir. Então, o nosso jongo é isso. E, como eu falei, em sinal de respeito, através do jongo a gente passa também vários ensinamentos, como na contação de história, que a gente tem lendas e contos da comunidade, e através disso os mais velhos passavam os ensinamentos para os mais novos, o jongo também tem isso. Então, a gente também tem isso de levar o jongo para a escola, para mostrar, porque antes tinha isso em relação à religião, não deixavam, porque falavam que o jongo era coisa do mal. Então, cada vez mais a gente está vendo essa mudança aqui na comunidade, em levar o jongo para a escola, em continuar repassando para os mais novos, em toda a tradição que foi mantida antes, manter aqui até hoje. Então, o nosso jongo é mais isso, o jongo de raiz, mas que a gente também faz algumas apresentações, mas é mais para mostrar mesmo um pouquinho da nossa cultura que a gente mantém viva até hoje aqui na comunidade. E não posso deixar de falar do jongo, sem falar na dona Guilhermina, que antes dela falecer, ela fez um pedido para não deixar o jongo morrer aqui na comunidade. Então, a gente está levando esse pedido dela até hoje, inclusive, a coordenadora do grupo de jongo é a neta dela, e hoje os bisnetos de 4 aninhos, 5 aninhos, dançam jongos, então a gente está vendo hoje que a gente está conseguindo fazer um bom trabalho que foi passado pelos nossos ancestrais e que veio dos outros ancestrais que sofreram bastante aqui e que foi através dessa dança que muitos conseguiram a sua liberdade. Então a gente mantém vivo até hoje aqui na comunidade. É isso, muito obrigado, Janaína. É isso, é o jongo como conhecimento mesmo, não é como algo que você, como uma coisa exótica, né? Isso que a gente falou, que só tem no 20 de novembro, né? Assim, que que as pessoas na escola vão se fantasiar, então é aquilo como base mesmo, como referência, como conhecimento. Acho que esse é o movimento civilizatório, né? Assim. Exatamente. Enfim. Oi?
Não, eu falei exatamente. Isso. Matheus. Vem aqui. Tá. Esses conhecimentos que esses líderes passavam para eles eram unicamente conhecimentos quilombolas ou também passavam diversos outros conhecimentos para eles? Os mais velhos. Ele está perguntando, é porque está longe aqui do microfone, a gente está com preguiça de vir até aqui, mas ele está perguntando se... eu sei. Ele está perguntando se esses conhecimentos que os mais velhos passavam para vocês eram só conhecimentos do quilombola ou eram outros conhecimentos da própria cultura, é isso, Matheus? Se era um conhecimento também de matemática, de história. Vem aqui, Ah. Matheus. Por ali, assim. Opa, boa noite. Eu queria saber, por favor, se esses conhecimentos que eu acho que é álabes, né, que eu acho que eram tipo líderes, que vocês têm, não tenho certeza, se tipo assim, se eles passavam unicamente conhecimentos quilombolas ou se passavam diversos outros conhecimentos para vocês também, como de outras culturas e até de história, matemática mesmo. Janaína. Deu uma travada aqui. Calma aí. Tá chegando depois para mim. Assim. Então, aqui na comunidade a gente tem um conhecimento riquíssimo. Como eu falei, a gente tem o jongo, a gente tem, como eu falei, em cada... Desculpa, errou aqui, desculpa. A gente tem o Quilombo Machadinha é formado por agrupamento de 5 comunidades. A gente tem o Mutum, Boa Vista, Santa Luzia, Bacurau e Machadinha aqui. Então, cada comunidade tem os seus griots. O Quilombo Machadinha é formado por essas 5 comunidades, mas cada comunidade tem sua história, tem sua vivência, tem suas características. Exemplo, na comunidade do Bacurau, é fortíssima a pesca. No sítio também é forte a pesca. Então, os conhecimentos que eles adquiriram, eles repassaram para os mais novos agora. Exemplo, na pesca, a gente tem aqui o juquiá, a gente tem o samburá, que era materiais que eles faziam, que eles, como que eu posso dizer? Que eles aprenderam com os indígenas. Então, o juquiá, eu nunca pesquei com o juquiá, mas o juquiá era um material que era feito para prender o peixe, que aí eles colocavam a mão dentro do juquiá, era toda técnica que eles tinham, então era uma forma dele pegar o peixe. Então, isso foi passando de geração em geração, a gente é riquíssimo hoje aqui na comunidade do Bacurau, tem no sítio também. Então, não só os ensinamentos quilombola, outros ensinamentos também foi repassado, como eu posso dizer também. A Dona Maria, ela foi parteira aqui da comunidade e entende bastante de chá, de ervas medicinais. Então, ela entende tudo. Se você for na casa dela, eu estou com isso, porque muitas pessoas aqui ainda remédio não tomam chá. Falam que o chá é melhor que o remédio, esses remédios agora, industrializados. Então, muitas pessoas ainda vai lá nela, pede para fazer o chá, tem toda essa técnica, ela sabe medida certinho só no olho, então ela vai repassando isso daí também. Então, foram vários ensinamentos que a gente foi adquirindo aqui na comunidade, porque o quilombo tem essa riqueza, cada pedacinho aqui do quilombo tem suas características, cada pedacinho do quilombo tem sua vivência, mas o quilombo, no geral, é isso, o dia a dia da comunidade, as vivências, o modo de viver que a gente trouxe dos nossos antepassados, que a gente ainda tem essas técnicas aqui até hoje, na pesca, na caça, que muita gente ainda também tem isso ainda, na caça dos artesanatos, que faz da taboa, faz como que eu posso dizer, de bambu, da folha da bananeira. Então, isso a gente continua aqui até hoje, vai passando de geração em geração, é uma forma de renda também aqui da comunidade. Então, cada vez mais, a gente sabe que, cada vez mais aqui na comunidade, a gente está adquirindo cada vez mais conhecimento e com isso a gente vai passando os novos que estão chegando agora, que não é só o jongo, que não é só a história, é a vivência de cada comunidade, que é um aprendizado novo.
para aqui, para as crianças, para os mais novos, até para os mais velhos, ainda é uma experiência nova que eles têm aqui. Cada vez mais a gente aprende e eles aprendem com a gente também. Então, é basicamente isso. Não é só um tipo de experiência que a gente tem aqui, é várias experiências, várias formas de riqueza, de cultura que a gente mantém aqui até hoje. Então, é essa mistura aqui. Então, é isso. Valeu, muito obrigado, Janaína. Se a gente está chegando ao final, assim, tem mais algum comentário, alguma pergunta? Então, Alan, Janaína, querem dar uma palavra assim de encerramento? Quero agradecer muito, foi muito legal. Janaína, de novo, repetindo, em breve quero ir aí, tá? Vamos combinar. De repente, quando o Alan estiver aqui no Rio, mas acho que bobear eu vou antes ainda. Mas, então, querem falar alguma palavra assim para encerramento? Pode falar. Não, eu só quero, antes de encerrar, eu só quero dizer isso rapidamente, assim, né, da pergunta desse rapaz, a última, assim, pra gente também, isso é importante dizer, assim, né, e não só a pergunta dele, como do outro rapaz que fez antes, é da gente poder fazer essa distinção, assim, entre educação quilombola, que é essas vivências, essas experiências, toda essa, né, essa multiplicidade de aprendizagens que estão dadas dessa vivência, do ser, de viver ali naquele quilombo, né, e a educação escolar quilombola, que é exatamente esse projeto, esse que a gente tem de educação, mas levando em conta essa diferença. A gente não pode esquecer isso, né? E aí, nessa relação, também lembrar que o próprio racismo retirou esses mais velhos desse processo hegemônico de escolarização, né? Então, que história é essa? Que geografia é essa? Que matemática é essa, né? Então, a gente tem as diretrizes curriculares de 2012, ou seja, é muito recente esse processo de escolarização a partir das nossas medidas, digamos assim, acadêmicas, institucionais, nas vivências quilombolas. Então, a Janaína, né, e outros mais jovens estão tendo a oportunidade agora de poder acessar a universidade. E não só quilombolas, pessoas negras. 90% dos professores na universidade são brancos. Até poucos anos atrás, a gente não tinha uma grande proporção de estudantes negros nas universidades. A gente não pode esquecer isso, assim, né? Então, o projeto de educação escolar diferenciada não é um projeto, não é um projeto inferior, é um projeto que potencializa esse projeto de educação escolar pública no Brasil, né? Então, isso é importante. E aí, com isso, eu quero dizer que agradecer pela oportunidade de poder estar aqui, de saber do Quilombo, né? De tudo que Janaína nos trouxe, e que os outros colegas também nos trouxeram, e também de trocar com vocês, né? A partir das perguntas. A gente sempre aprende, e hoje eu aprendi muita coisa aqui nessa roda de conversa. Então, eu agradeço pela oportunidade. E só um comentário, assim, bem em relação à fala do Alan, acho que isso é muito importante aqui, que ele falou lá da URGS, né? Aqui no Instituto de Matemática na UFRJ inteiro eu não sei o dado, mas no Instituto de Matemática da UFRJ, a gente tem cerca de 200 professores e professoras e tem 2 negros e negras, né? Um negro e negra. E a maior manifestação do racismo estrutural, né, que a gente fala que é racismo estrutural, porque ele sustenta a organização da nossa sociedade, é que não só isso acontece, mas como isso é naturalizado. As pessoas não estranham, a gente tem que estranhar isso. A gente não pode achar natural num país onde tem mais da metade da população é de negras e negros, numa universidade ter essa porcentagem tão baixa, né? Então, eu acho que isso acontecer e isso ser visto como uma coisa que não causa nenhum estranhamento. Alan quer completar? Não. Janaína. Desculpa, meu travou, perdi o final. Não, mas então eu só queria agradecer esse momento, foi muito especial para mim, agradecer essa oportunidade, foi um prazer falar um pouquinho da comunidade, falar um pouquinho da nossa cultura, da nossa vivência, da nossa experiência que a gente tem aqui, falar um pouquinho
dos griots, que são importantíssimos aqui para a gente, falar das crianças do projeto, que eu sempre falo que eles serão os futuros mestres, jongueiros, contadores de história aqui da comunidade. Esse trabalho que a gente tem aqui é de muita importância para a comunidade, para mim, para a escola, é importante também para a escola. Então é isso, eu só queria agradecer, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer passar esse momento com você, Alan, com você, Victor, a professora Clarete. Foi um prazer também rever ela. E o outro companheiro também, que teve também que saiu. Então é isso, eu só tenho a agradecer. E fica aqui o meu convite para virem à comunidade, comer a nossa feijoada, dançar o jongo, ouvir um pouquinho da nossa história. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. O pessoal aqui tá curtindo, ó. Ó, o pessoal tá gostando do convite aqui. Vai uma van para ida. Enfim. Oi? É um ônibus. Enfim, convidou, Janaína. Agora vai ter que receber. Pode acampar também aqui, não tem problema não. Ótimo, mas vamos mesmo. E para a gente é uma honra, viu, Janaína, ter a oportunidade de te ouvir aqui, né? Quem sabe da próxima ser presencial também, você vir aqui. Sim, para me levar o tambor, para tocar vários jogos aí, convidar a galera para dançar, fazer uma roda bem linda. Oi? Já foi? Ah, sim, ó, vamos mesmo. Vamos fazer, Janaína. Tá bom. Aí, vamos combinar. Então, valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo. E seguimos em contato. Tá bom. E boa noite. Muito obrigado, pessoal. Tchau, valeu. Até a próxima. Até a próxima. Só não sei aonde fica o que essa nossa tá perto daqui, né? É porque a minha relação com o Quilombo é outra. Foi Serrinha, foi o de Nova Iguaçu, que eu nunca lembro, Nelson alguma coisa, Capoeira Jongo, uma coisa dele. Vamos sim, marcando.